Olá, eu sou Marcelo Albuquerque e você está no Arte e Culturas. Nesse momento, continuando e finalizando a introdução à Baixa Idade Média, veremos um panorama geral sobre a arte e a arquitetura gótica. A arte e a arquitetura gótica têm, provavelmente, de uma forma ilustrativa, uma certidão de nascimento, porque o primeiro edifício gótico ele é conhecido, é a Basílica de Saint-Denis. Se compararmos com outros movimentos, outros estilos, como por exemplo o românico que vimos anteriormente, não se tem uma ideia do primeiro edifício românico a ser construído exatamente com os estilos, com as formas características da arquitetura românica, não é? Mas aqui no período gótico nós já temos uma data precisa, que é justamente quando Abade Suger, em 1137, ele inaugura uma reforma da Basílica de Saint-Denis. A antiga Basílica de Saint-Denis, que tem as suas formas românicas, o seu estilo românico, ela sofreu um incêndio e a partir de uma reforma, já de um desejo do Abade Suger, a Basílica de Saint-Denis se converteu num protótipo do modelo gótico que se espalha para toda a Europa e praticamente para todo o mundo cristão a partir daí. Então, sendo assim, a primeira estrutura a ser conhecida, a primeira estrutura a ser estudada, será a Basílica de Saint-Denis. Né? Praticamente, no maior parte dos manuais de arquitetura, nós veremos que é justamente aqui, e como aponta também um belíssimo texto de Panofsky sobre o surgimento do gótico em Saint-Denis, né, o Abade Suger e a Basílica de Saint-Denis, nós podemos entender esses conceitos fundamentais do movimento gótico, do estilo gótico, que é um estilo que até hoje é construído, até hoje ele é seguido dentro das orientações dos movimentos neogóticos, né? Ou seja, o gótico é aquilo que está presente na Idade Média e o neogótico são movimentos posteriores, especialmente no século XVIII, XIX e que avançam para o século XX. Outra questão importante a respeito da origem do nome gótico está na Renascença. Gótico vem dos bárbaros godos, ou seja, durante o período do Renascimento, os intelectuais, como Giorgio Vasari, eles olhavam para trás, para os séculos anteriores, e reconheciam na arte gótica, na arquitetura gótica, uma manifestação desproporcional em relação à arquitetura clássica, porque os renascentistas estavam restaurando fundamentos estéticos da Grécia e especialmente da Roma Antiga. Como italianos, eles conhecem as ruínas do Panteão, dos aquedutos. Então, a arquitetura renascentista é uma arquitetura que essencialmente irá retomar os temas clássicos e as formas clássicas. Então, o arco de volta perfeita ele retoma o protagonismo na arquitetura renascentista, por exemplo. Né? Então, quando os renascentistas eles olham para trás, para os séculos que passaram, né, o século XII, XIII, XIV, uma parte desses renascentistas vão entender o gótico como uma distorção, né, uma distorção das ideias clássicas que foi promovida pelas invasões bárbaras, né? Ou seja, esses godos que eles, né, genericamente representam essas tribos bárbaras, né, que fizeram o Império Romano do Ocidente declinar, esses bárbaros godos teriam deformado a arquitetura clássica. Então, por isso que as formas pontiagudas, influências normandas, né, do norte, foi muito discutido, né, de onde viriam as origens dessa arquitetura do final da Idade Média, chamada assim de gótica. Mas vale lembrar que
Os contemporâneos do movimento gótico, do estilo gótico, como Abade Suger, não é? Ali no século XII, XIII, eles não se chamavam de góticos, eles não chamavam isso de uma arquitetura gótica, correto? Eles falavam em uma arquitetura moderna, em uma arte nova, né? Em uma arquitetura moderna. Então esse era o termo aplicado durante a Idade Média. E o gótico, o termo gótico, ele é aplicado especialmente por Giorgio Vasari ao olhar para trás, de uma forma pejorativa, com uma crítica aos fundamentos de proporção, né, em relação àquilo que se estava discutindo no Renascimento, né, e principalmente em reconhecer a Idade Média como um todo, um período medieval como um todo, como aquilo que virá a ser também chamado de Idade das Trevas, não é? Em um momento, em um período em que certamente a igreja exercia um controle intelectual com muita força, não é? E o Renascimento ele acaba assistindo uma certa diluição das formações intelectuais que deixam de ter um monopólio da igreja, de certa forma, para também aquelas academias florentinas, academias patrocinadas pelos burgueses, né, ou pela família Medici, por exemplo, a Academia Medici, que patrocinava artistas, intelectuais, arquitetos. Né? Então, o termo gótico surge justamente nesse contexto do Renascimento. Então, a história de Saint-Denis é bastante antiga, ela é a Basílica dos Reis da França, onde os reis estão enterrados, e ela foi fundada por Dagoberto I, lá da dinastia Merovingia. E ela possui algumas características carolíngias, né? Vamos lembrar daquilo que eu havia dito lá na aula sobre o românico, né? Que como que o românico herda características da arquitetura monumental carolíngia e otoniana, porque como a Basílica de Saint-Denis é uma reforma, uma ampliação de antigas basílicas que haviam antes no mesmo local, que passam pelas dinastias carolíngias, né, avançam ali para o período românico e depois ela é modernizada para o gótico, ela possui elementos na sua planta que remetem a esse período. E vale lembrar que uma aula especial, são algumas aulas, alguns vídeos separados sobre a Basílica de Saint-Denis estarão disponíveis em uma outra oportunidade. Então, como uma igreja abacial, né, o Abade Suger era uma figura proeminente na política francesa, muito próximo dos reis, né, com uma influência enorme, né, no Estado, dentro do Estado. Então ele consegue captar recursos para essa grande reforma, para essa grande reestruturação a partir dos incêndios, né, que aconteceram anteriormente. E a partir dessa reforma, Abade Suger consegue aplicar os conceitos da teofania da luz, as ideias de claritas, ou seja, da manifestação da divindade de Deus através da matéria, através da luz. Então a luz é o canal, é a parte da matéria que se aproxima, segundo esse conceito teológico, que se aproxima da divindade, por essência. Né? Quer dizer, Deus se manifesta no mundo físico através da luz. Essa seria a sua forma mais visível e evidente nesse conceito. Dessa forma, não só a luz dos vitrais que penetram pelas grandes janelas, pelas grandes rosáceas, mas também o uso de pedras preciosas que já vem de séculos anteriores, principalmente quando vemos aquela fusão com as artes bárbaras, os livros, as bíblias, né, as coroas dos reis, as joias das rainhas, que são cravejadas de pedras preciosas, onde se acreditava que havia uma fonte de luz interna dentro dessas pedras, dentro daquelas gemas. Então, por isso que essas pedras preciosas fazem parte
da estética ornamental dos períodos medievais. Essas plantas das catedrais, elas eram rigorosamente orientadas em relação aos pontos cardeais, né? Ou seja, no leste temos a abside, então basta imaginarmos o sol raiando, né? O sol levantando e aquela luz toda penetrando pelos vitrais da abside. Certamente um espetáculo impressionante. E ao longo do dia o sol percorrendo seu caminho até o poente. E na hora do poente, com uma cor diferente, né, uma cor mais avermelhada do céu, essa luz penetra pela rosácea na fachada oeste. Então a igreja é sempre orientada nesse sentido. A fachada a oeste é o pôr do sol, a fachada leste em direção a Jerusalém e ao nascer do sol, né? Então o leste fica o altar, né? Propriamente o local mais sagrado dentro da basílica. E Abade Suger também havia instalado uma cruz de 7 metros no cruzeiro, com pedras preciosas que refletiam a luz do sol em determinada hora, né? Segundo Panofsky relata no seu capítulo, né? Então, justamente aquilo, né? A associação da luz com as pedras preciosas e o ouro, né? Também. E nesse momento, nós estamos falando do gótico primitivo, que possui algumas características, né? O gótico, ele será subdividido em fases, em etapas, sendo que a primeira é o gótico primitivo. Então, nessa fase inicial, que os elementos góticos já estão maduros, já estão plenos, de certa forma, mas ainda, como são reformas de antigas basílicas românicas, em Saint-Denis ainda encontramos portais quase em arco românico, ou seja, em arco de volta perfeita. Aquele arco ogivado, pontudo, ele em algumas partes de Saint-Denis não é tão evidente. Ele tem um aspecto que fica ali no meio do caminho, entre um arco ogivado e um arco de volta perfeita. Existe uma preponderância de espaços cheios sobre vazios, né? A tendência do gótico é ornamentar cada vez mais as suas fachadas, as suas rosáceas, a, a incrementação com os rendilhados, né? São elementos extremamente bem detalhados, com bastante refinamento, que não estão presentes na arquitetura românica, que é uma arquitetura mais espartana, né? Ela é mais austera. Colunas e pilastras grossas, arcobotantes curtos e grossos, né? Então vamos perceber que em Saint-Denis, né, como por exemplo nós temos esses arcobotantes que não possuem ainda uma dimensão tão grande quanto aqueles arcobotantes que veremos numa fase seguinte, 50 anos depois, aproximadamente, ou 100 anos depois, com grandes arcobotantes que chamam bastante atenção. Então, nesse momento, é toda uma fase em que essa experimentação arquitetônica ela logra sucesso, né? E ainda temos aquela divisão da fachada por pilastras, né, por contrafortes, que é também uma característica muito marcante do período românico. A Basílica de Saint-Denis, o que chama atenção em primeiro lugar é a presença de apenas uma torre, mas na verdade ela possuía duas torres. Essa torre caiu, a Torre Norte caiu no século XIX, porém existe o projeto de reconstrução. E em breve, segundo o patrimônio francês, essa torre será reconstruída muito em breve. Em poucos anos já veremos essa torre sendo reerguida, né? Os elementos de fachada que podemos perceber que são do período românico são justamente os arcos de volta redonda, né? Os arcos de volta perfeita aqui, né? Com leves, né? No caso aqui há uma leve insinuação de um arco ogivado, né? Mas é predominantemente uma arquitetura românica
que foi reformada para acolher o estilo gótico. Então, o que mais chama atenção para o românico na Basílica de Saint-Denis é justamente a sua fachada, uma fachada dividida em seções, né? Nós temos aqui, por exemplo, começando por esse coroamento, formando uma platibanda, né? Praticamente, que se assemelha a meias de castelo, né? Fazendo uma referência às questões de realeza, né? Porque é uma basílica dos reis da França, os contrafortes bem proeminentes, né, que dividem a fachada da catedral da Basílica em partes iguais, representação aqui acima dos reis da França. Então temos aqui Pipino Breve, Carlos Magno, Dagoberto I, né? Temos aqui os reis da França representados. E os seus 3 pórticos, né, que chamam também bastante atenção, característica do românico, que passa para a arquitetura gótica. Então é uma tradição que vem do românico e se torna mais profunda dentro da cultura gótica. E como veremos mais adiante, alguns desses elementos, como o juízo final, ele continua. Ele passa para a arquitetura gótica, que também acolhe, mas com mais força, com mais ênfase, aquele conceito da catedral, da basílica, do edifício como um livro de pedra. Ou seja, as paredes educam, né? As paredes, elas ensinam ao fiel, aquele fiel, principalmente aquele que não é letrado, né? Um analfabeto, que sobre as doutrinas, né, sobre a história da igreja e sobre outros elementos da vida cotidiana, que também faziam parte da estrutura cultural que a igreja assumia, né, os ensinamentos, a escola, a universidade. Né. Ainda temos em Saint-Denis uma rosácea um pouco mais discreta, né, um pouco discreta. No período gótico que se segue, no gótico radiante, por exemplo, ou até mesmo no final dessa fase do período do gótico primitivo, como por exemplo Notre-Dame de Paris, já temos rosáceas mais monumentais. Né? Mas aqui em Saint-Denis temos praticamente ainda uma dimensão que remete aos óculos das basílicas românicas, mas um óculo que foi reestruturado para uma rosácea. Né? E os belíssimos vitrais que compunham a basílica como um todo. Né? Muitos desses vitrais se perderam, o que temos hoje são restaurações ou vitrais colocados de outros momentos, né? De outros períodos. Já no interior da Basílica de Saint-Denis, percebemos o gótico plenamente, com seus arcos ogivados, que, como eu havia dito anteriormente na aula sobre românico, existem todas as teorias da história sobre a origem, né? Por que tem um arco ogivado? Né? Tudo leva às influências com o Oriente, com a arquitetura muçulmana, né? Com seus arcos também ogivados, né? As formas que a arquitetura islâmica irá desenvolver, né? Ao longo do período, mas que existem também outras teorias, né? Um pouco desacreditadas, sobre influências nórdicas, né, dos bárbaros da Escandinávia, né, de normandos e tal. Enfim, nós encontraremos isso na bibliografia. Né? Mas isso fica para um outro momento, em que eu irei me aprofundar mais nesses autores, como Panofsky, por exemplo, como Nikolaus Pevsner, entre outros, que já vão colocar mais discussões a respeito das origens do gótico. Né? Então é necessário uma aula mais longa, com mais tempo para discutir isso. E dentro da Basílica de Saint-Denis, já entendemos claramente, né, para que veio o gótico. As diferenças para o românico já são evidentes. Nós temos grandes janelas de clerestório com vitrais, né, janelas de vidro. Essas janelas de vidro, elas trazem uma ideia de uma arquitetura que
parece que flutua, né? As abóbadas parecem que flutuam e o edifício parece que não tem peso. E no que o gótico se consiste? Na associação do arco ogivado, das abóbadas de nervura e dos arcobotantes. Então, o que chama atenção em dois momentos aqui será o arco ogivado e as abóbadas de nervura, como estão vistas aqui, né? O arcobotante, que é o terceiro elemento característico do gótico, que formará o gótico na sua plenitude, é o arcobotante que está no lado externo e que não estamos vendo aqui, né? Veremos com um pouco mais de detalhes no próximo slide esses arcobotantes. Então, essa associação do arco ogivado, o arcobotante e as abóbadas de nervura caracterizam o estilo gótico pleno, né? O gótico já está dado e constituído. Então, pela imagem que nós vemos que a fachada de Saint-Denis românica, com uma reforma posterior gótica, mas os seus interiores foram já completamente modificados para o gótico, né? Então, por isso que Saint-Denis é vista como a primeira das catedrais, das basílicas góticas, que se torna modelo, o protótipo para todas as outras que virão em seguida. E pela fotografia aqui também conseguimos perceber a nave central, as duas naves laterais e essa galeria, né, que fica acima das naves laterais, né, chamada aqui de trifório, né? Então, trifório é um elemento também comum, característico da arquitetura gótica. Em algumas catedrais, em algumas basílicas, há inclusive mais um outro nível que pode ter ainda uma galeria e sobre essa galeria um trifório, né? Seriam mais dois espaços aí, mais um espaço adicional dentro de certos edifícios, né? Aqui já podemos entender melhor o que é um arcobotante, né, através dessas fotografias, como vemos essa antiga fotografia em preto e branco, que mostra os grandes arcobotantes. E na imagem de baixo, a cores, mais recente, nós temos um arcobotante que sustenta, onde estou apresentando aqui, a abside da Notre-Dame de Paris. Então, através desses arcobotantes que é possível rasgar essas grandes janelas com seus vitrais. O peso das abóbadas, o peso do telhado, ele é transferido em boa parte para esses arcos externos, que são os arcobotantes, né? que também são chamados de arcos voadores ou botaréis, né? Outro fato importante e relevante sobre a igreja de Notre-Dame, com sua forma basilical, são as controvérsias das restaurações feitas por Viollet-le-Duc. O Viollet-le-Duc é um importante arquiteto fundamental para as teorias de restauração que avançam ali do século XIX para frente, porque o Viollet-le-Duc ele foi incumbido de realizar grandes obras de restauração após a Revolução Francesa, em um momento em que vários desses edifícios foram depredados pelos radicais, especialmente os sans-culottes, né? A fachada da Notre-Dame, entre outros elementos, nos seus interiores e tantas outras igrejas e monumentos foram depredados, sofreram grande violência. Mas a forma como Viollet-le-Duc fazia as suas restaurações são bastante controversas, né? Principalmente para os dias de hoje, mas na época eram práticas seguidas, não só por ele, mas como por outros. Onde Viollet-le-Duc ele atualizava, ele criava novos elementos e inseria no edifício, né? Ou seja, ele não seguia exatamente o projeto original, ele não deixava o edifício o mais perto possível do original, ele acrescentava outros elementos, como por exemplo as famosas gárgulas, que são do século XIX, que estão na Notre-Dame ou em outras basílicas e outros lugares ali na França,
em que ele acrescentou arcobotantes em lugares que não tinha o arcobotante originalmente, não é? Então, ou seja, ele cria algo que realmente nunca existiu no passado, como uma forma de atualizar ou reestabelecer o edifício medieval para um estado ideal, né? Aquilo que no século XIX, principalmente pela cultura romântica, neogótica, o edifício de certa forma seria melhorado, né? Ele seria realmente plenamente acabado, né? Dentro de uma tradição de se construir durante vários séculos. Um dos elementos muito importantes, não é, que ficou bastante conhecido nos últimos tempos, principalmente por causa do incêndio de 2019, foi a flecha. Né? A flecha que foi adicionada, né, em meados do século XIX por Viollet-le-Duc, uma belíssima flecha neogótica, mas que não compõe, claro, o original do edifício. Pela fotografia nós podemos perceber que no local da flecha de Viollet-le-Duc não havia nada, né? Não havia ali uma agulha, né? Uma seta. Em relação à planta de Notre-Dame, é uma planta basilical, conforme as plantas basilicais da Roma Antiga. Né? Temos a nave central, as naves laterais, o transepto, o cruzeiro, o coro para o altar. Né? Temos o deambulatório, que tem aquela função de permitir que os peregrinos vejam as relíquias que ficam nas capelas da absídio, né? Aqui não temos a absidíula, as capelas sediantes, né? São aquelas capelas que são salientes, né, para a parte externa. Aqui nós já não temos a absidíula, tão característica ali do período românico, mas é uma planta basilical, né, com todas as suas características fundamentais. E essa ilustração nos apresenta um corte da igreja, onde podemos entender claramente a estrutura da abóbada que tem o seu peso transferido para os arcobotantes externos. Né? E desses arcobotantes, todo o peso estrutural desce para os contrafortes. Né? A presença dos pináculos são bem importantes, porque o pináculo, além de embelezar o edifício, ele fornece mais peso para os contrafortes, o que reforça a questão estrutural. Né? E como temos os arcobotantes, e repetindo, né, os arcobotantes permitem que essas grandes janelas de clerestório para os vitrais, com os vitrais, sejam colocadas. Né? Então, ela alivia o peso das janelas da nave para que os vitrais possam participar da arquitetura, como paredes de vidro que iluminam o prédio inteiro. Né? Então, o peso, o grande peso estrutural, ele é direcionado para fora através dos arcobotantes. E as próprias paredes da nave central, elas que teriam uma tendência a abrir, né, no sentido pela sua altura e extensão, elas abririam, né, para fora, o arcobotante faz uma outra força contrária que mantém essas paredes da nave no seu lugar. Essas fotografias já apresentam as reformas em andamento em 2019, quando eu tirei essas fotografias dos cimbramentos, né? Esses cimbramentos que auxiliam na consolidação do edifício, né? Evitando que uma possível queda desses arcobotantes pudesse acontecer. Né? Mas também podemos perceber como que os restauradores colocaram as telas de proteção nos vitrais, esses vitrais foram removidos para serem limpos, podemos perceber os andaimes de metal que estavam no local antes do incêndio, né? A igreja estava sendo reformada quando houve o incêndio, e no local do transepto, onde a agulha se incendiou, né, e caiu, podemos ver todo o estrago causado e esse metal contorcido, derretido, né, que também ajudou a danificar bastante a catedral. Porém, na minha concepção, o estrago poderia até ser muito maior devido ao tamanho das chamas, das labaredas que vimos pela televisão.
mas felizmente uma boa parte da catedral, a maior parte da catedral, ela não foi severamente atingida pelo incêndio, mas claro que muito se perdeu, perdas inestimáveis, né? Então vamos agora aguardar o processo de restauração, principalmente da sua cobertura, para que a catedral, para que a igreja seja reaberta novamente ao público. Esses detalhes da fachada que mostro aqui já nos deixa claro a beleza das rosáceas do estilo gótico, do período gótico. Grandes rosáceas que têm um sentido simbólico da questão do sol, com elementos da Bíblia, de Jesus no centro, ou da Virgem Maria irradiando também. Né? Esses vitrais podem ter temáticas nas suas obras artísticas, né, em vidro. Essa balaustrada de traçaria e também essas esculturas que vemos aqui nessa galeria dos reis, né, que na verdade são os reis de Israel e Judéia, são reis personagens do Antigo Testamento. Aqui entra aqueles comentários que eu falei sobre a Revolução Francesa, como que a Revolução Francesa, no período do terror, 1792, através da depredação e do vandalismo ali pelos grupos populares do sans-culottes, em um movimento extremamente radicalizado contra a monarquia, contra a Igreja Católica, eles depredaram, eles decapitaram essas esculturas, né? Então o que vemos aqui são réplicas, e enquanto os originais estão no Museu de Cluny. O Museu de Cluny é um museu que fica perto, no Quartier Latin, um museu dedicado à arte medieval francesa, né? Um museu belíssimo. E uma boa parte dessa fachada foi recomposta por Viollet-le-Duc, né? Lembrando das gárgulas que estão espalhadas aí pela fachada, que são adições românticas do século XIX. Então é preciso estar atento ao visitar esses edifícios, ao estudar esses edifícios, para o que realmente é medieval, o que são restaurações posteriores, adições posteriores, né, para não cairmos em equívocos ou enganos. Né? Isso confunde muito realmente, porque as formas são muito parecidas, então é necessário um estudo mais profundo e para ter então essa ideia com mais clareza. Já a Santa Capela, ela é certamente um dos modelos arquitetônicos góticos mais belos e famosos. O gótico na sua plenitude. É o gótico com a luz plena, não é? Grande sentido vertical, grande impulso vertical, a presença da luz que penetra na capela, né? A capela do rei da França, ela fica pertinho de Notre Dame, né? Então, numa visita a Notre Dame, na Ile de la Cité, em Paris, no mesmo dia a visita na Santa Capela fica fácil, né? Faz parte inclusive do mesmo roteiro. E a Santa Capela nos proporciona uma das mais belas experiências dentro de uma arquitetura gótica, certamente um destino imperdível. Né? E a Santa Capela foi restaurada, né, do século XIII, né, Santa Capela é do século XIII. Ela foi restaurada a partir de 1836 pelos arquitetos Jacques Félix Dubin e Jean-Baptiste Lassus. O projeto da quinta e última flecha ficou a cargo de Lassus, como veremos aqui. Né? Então, sobre a Santa Capela, eu falarei com mais detalhes também em um outro momento, com mais fotografias, com detalhes da capela inferior. Né? Existem muitos elementos a serem apresentados, tanto externos quanto externos, bem como a sua história, que é bem interessante. Essa é a agulha, né, a flecha externa, que não é uma flecha medieval, né, conforme está dito aqui, né, é o projeto da quinta e última flecha que ficou a cargo do arquiteto Lassus.
colocada ali, restaurada ali a partir de 1836, ou seja, essa é a quinta, né? Quer dizer, as outras se perderam em incêndios, né? Em outros eventos anteriores. Mas a Santa Capela, apesar dela não ter os arcobotantes característicos do estilo gótico, por causa das suas dimensões, estruturalmente os contrafortes que vemos aqui, né? Como podemos ver, né? Onde eu aponto aqui os contrafortes encimados por pináculos, né? É uma estrutura que não careceu da introdução de arcobotantes, né? Ou seja, o próprio peso, a própria estrutura de contrafortes foi suficiente para o edifício se manter em pé, né? Então, lembrem-se de anotar a Santa Capela como um destino certo. A Catedral de Amiens, ela proporciona uma das melhores experiências principalmente na monumentalidade de uma catedral, de uma basílica gótica. Primeiro pelo seu tamanho, né, o tamanho da nave, tamanhos dos maiores que existem, né, alcançados pelas catedrais góticas. A uma altura ali de aproximadamente 43 metros, se eu não me engano, com uma grande extensão de nave, arcobotantes monumentais, uma fachada em um estilo que já não é mais o primitivo, mas um estilo posterior, né? Um gótico ali radiante, com elementos do gótico flamejante ou gótico flamboyant, né? Com o melhor da arte e da arquitetura gótica produzida em todos os tempos. E Amiens também ela é famosa porque ela tem não só a história em si da catedral, né, com todos os seus elementos e riquezas artísticas, a própria relíquia, né, da segunda tradição da cabeça de São João Batista, mas porque Amiens ela tem problemas estruturais, existem rachaduras, que eu vou mostrar daqui a pouco, e essas rachaduras foram estabilizadas através dos tempos. Da própria Idade Média, o próprio sistema de arcobotantes estava com falhas, então foi feita uma nova restauração na época, uma adição de outros arcobotantes externos, abaixo daqueles que já haviam, né, em algumas partes da nave, e também a adição de uma espécie de corrente de ferro ladeando toda essa estrutura da nave central, consolidando o edifício, né? Também fica para um outro momento, porque a quantidade de fotografias, de imagens que eu produzi em Amiens é muito grande, então dá para montar, terá aproximadamente aí uns 3 vídeos só sobre Amiens. E claro, né, os elementos da nave central, que são os elementos góticos plenos, né, o arco ogivado, as abóbadas de nervura, né, que são uma sucessão de arcos que se cruzam. Temos o trifório e o clerestório acima. E pela abside, onde podemos perceber lá ao fundo a abside, a presença da luz dentro de uma catedral, né? O que nos mostra, o que nos prova que uma catedral gótica ela é repleta, ela é plena de luz. São experiências maravilhosas e em determinado momento do dia, aquelas luzes coloridas elas se refletem por essas paredes de pedra, pelo piso, o que dá uma experiência fantástica. Aqui são os detalhes das rachaduras que foram consolidadas, né, na nave lateral, nas abóbadas. E durante a construção dessas catedrais na Idade Média existem inúmeros relatos de abóbadas que cederam, que caíram sobre as pessoas, matando, né, pessoas também. Então é sempre uma arquitetura muito tensa, né? Ela luta contra né, as leis ali da física, né, da gravidade. Então é justamente nisso. A arquitetura gótica ela é um milagre tecnológico da Idade Média, né? É um avanço espetacular nas técnicas de construção, que não nos mostra que é justamente um período de luzes, não um período de extremo
conhecimento e produtividade. Nessa vista da Torre Norte, uma vista belíssima com os arcobotantes vistos do alto, né? Quer dizer, isso é uma experiência indescritível, né? Contemplar esses elementos vistos do alto, né? Por outro ângulo, também deixa claro para nós como que as janelas podem ser, né? Que é no caso as janelas de clerestório, as janelas mais altas aqui no caso aqui do transepto, elas podem ser rasgadas e colocados vitrais, né, com todos os seus arcos aqui, né, trilobados, seus elementos, seus rendilhados, os seus pináculos, e esse peso é transferido para os arcobotantes, como vemos aqui, né, os arcos que se projetam para fora, para os contrafortes externos. Lembrar, né, como que os telhados eram feitos nessas regiões, não é um telhado de cerâmica, mas sim de placas de pedra de ardósia. Também configuram uma cor muito bonita para essas coberturas, né? E aqui um detalhe bem interessante de um monstrinho, né, da gárgula, né, um desses monstros protetores aí das catedrais, né, um monstro apotropaico, né, como se diz, né, esses monstros que protegem, né, dos maus espíritos, né, e, e vemos aqui o próprio duto, né, de chumbo, geralmente feito de chumbo, né, por onde a água corre e penetra nesse buraco e sai pela boca do monstrinho lá. Né? Esses monstros eram quimeras, árpias, monstros ali mitológicos, enfim, criações dos homens medievais com diversas formas. Né? A Catedral de Chartres, famosa pelos seus vitrais, o azul de Chartres, possui o maior conjunto de vitrais preservados da Idade Média. É uma belíssima catedral que tem duas torres diferentes, né? Claro, fica óbvio aqui nessa fotografia, porque a torre da direita, né, que vemos aqui a torre sul, ela é uma torre mais antiga, enquanto que a torre norte, a mais alta, ela foi construída num momento posterior, já no estilo gótico radiante, o gótico flamboyant, né, o gótico flamejante. E Chartres também é famosa porque ela, ela abrigou um corpo intelectual muito forte, né, a famosa escola de Chartres, e se destaca uma das suas portadas, né, a portada ali das Sete Artes Liberais, que veremos também com mais calma adiante, né? Por causa da quantidade de fotografias e estudos que eu fiz em torno dela aqui. Né? E a vou apresentar em um outro momento. Então vale destacar não só a catedral pela sua imponência, pela sua beleza, é uma catedral única, mas também pela importância intelectual naquela época do surgimento das universidades, numa escola abacial, e a difusão e ampliação do sistema de ensino baseado nas sete artes liberais, né, que vamos estudar com mais calma adiante. E lembrar que o gótico também não se faz só de edifícios religiosos, mas também de edifícios cívicos, né, edifícios públicos, edifícios, né, de uso civil. Como aqui no caso, o Palácio dos Doges, em Veneza. Os Doges eram os governantes de Veneza, da Sereníssima República de Veneza. E o gótico na Itália tem características bem marcantes. É um gótico mais modesto, um gótico também muito rico, que apresenta em alguns edifícios influências mais orientais. E as igrejas, as catedrais italianas góticas, elas elas não têm aquela dimensão com aqueles grandes arcobotantes como vemos na França ou na Alemanha. Muitos edifícios góticos eles podem não ter um arcobotante, né? Mas isso não deixa, não faz com que um edifício não seja gótico,
né? Então aquela lembrança lá do início desse vídeo, de que eu falei que o gótico ele é composto lá na sua origem por essa associação de arcobotantes, abóbadas de nervura e arcos ogivados, ela é válida, mas claro, em edifícios de menor proporção, onde não é necessário o arcobotante não vai existir, né? Então Veneza ela se constitui numa das melhores oportunidades de conhecer a arquitetura gótica residencial, arquitetura gótica civil, palaciana, que não está ali ligada a nenhum templo religioso, a nenhuma catedral ou basílica. E o Cadouro, né, para encerrar o nosso destino aqui, né, o Cadouro ele é um palacete, né, atualmente um museu, que nos dá uma ideia muito rica dessa arquitetura gótica civil, que veremos mais adiante também. E como contraste para comparação, o edifício ao lado, né, o palácio que está ao lado, com seus elementos clássicos, já após o Renascimento, ali, né, no período barroco, onde podemos perceber aqui as ordens toscanas, né, a ordem toscana aqui na parte inferior, né, no nível da água, os balaústres, os frontões, né, os nichos com as esculturas, ou seja, nós já temos elementos posteriores ao Renascimento, né, que vão lá para o Barroco, para o Rococó, para o Neoclássico, ou seja, Veneza é uma explosão de estilos, então é a história viva. Por isso que John Ruskin, aquele lá que contrastava com Viollet-le-Duc, né? O John Ruskin, ele foi estudar o gótico em Veneza, um dos lugares que ele foi conhecer o gótico na sua plenitude foi em Veneza. Então eu fico por aqui e até a próxima.